Romanos 11:33. Na medida em que a gente vai buscando a Deus, na medida em que a gente cultua ao Senhor, Ele se levanta para trabalhar em nosso favor, para cuidar de nós, porque Ele sabe quem nós somos. Olha o que diz em Romanos capítulo 12, eu falei, né, irmãos? 11:33. Olha o que diz: ó profundidade das riquezas. A hora que eu li isso, Israel, eu pensei em você e na Gabi. Falei, se Israel tivesse com um violão aqui, ele ia compor um hino aqui com esse texto. Achei fenomenal. Olha o que está escrito: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a Ele, para que seja recompensado? Porque dele, e por Ele, e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém, irmãos? Amém? Aleluia. Vamos orar. Senhor, nós estamos na Tua presença nesta noite. Nós chamamos esse culto de o culto do milagre. E nós temos uma frequência linda de irmãos. E temos o presencial também, a igreja de duas asas. Senhor, que nesta noite de quarta-feira, os nossos olhos se abram, os nossos ouvidos se abram, Pai, e seja ministrado no nosso espírito quem o Senhor verdadeiramente é, a sua força, o teu poder de ação, porque ninguém é como o Senhor. Nós oramos e pedimos a tua bênção, meu Deus. Fale conosco, repreenda toda a força do inimigo, toda atuação maligna, todo roubador de semente que quer roubar a palavra, ele está repreendido. Esta noite a palavra será lançada e ela cairá em nossos corações, e no seu tempo ela vai brotar, ela vai frutificar, ela vai dar frutos para a glória do teu nome. Nós oramos, Senhor, no nome precioso, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. E toda a igreja diz amém. Glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Nós temos uma promessa da parte de Deus, que Ele diz assim, que onde houvesse, Jesus dizendo isso, onde houver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei presente. E se nós estamos aqui, eu estou aqui, você está aqui, nós estamos aqui, então o Senhor está aqui. E aonde o Senhor está, Ele ordena a bênção e a vida para sempre. O pregador, o dirigente, ele tem a capacidade de ver o que os olhos mostram. Um povo lindo, amém por isso? Povo lindo. Porém, mesmo que por melhor que o dirigente, o líder seja, ele tenha um poder de persuasão, uma palavra especial, uma palavra específica, não dele, mas de Deus. Ele lança a palavra como um lavrador joga a semente em boa terra. Joga a semente. Aí todos ouvem. Mas como pode uma palavra ser lançada para todos? A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que revela a cada um segundo a sua necessidade. Então a palavra é uma, o pregador é um, e ele vai falar a palavra, e a palavra vai ser ministrada segundo o nosso coração. Você já deve ter ouvido de alguém dizer assim uma vez: eu estava no culto tal dia, eu tinha a impressão que aquele culto foi só para mim. Parecia que eu estava sozinha na igreja. A palavra foi só para mim. É incrível. E se você conversar com outros, eles vão dizer: eu também tive essa sensação. Então é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. E a igreja, ela não está estribada somente na sua forma, na sua estrutura que tem que ter. A igreja, ela está firmada e alicerçada em Deus.
Nós estamos sobre uma rocha. Essa rocha é Cristo. E essa rocha ela é inabalável. Homens e mulheres que foram antes de nós, que estiveram com Deus, que andaram com Deus. Quando você pega o Velho Testamento e você vê homens e mulheres que andaram com Deus. Por exemplo, quando você vê a vida de Enoque, a Bíblia fala que Enoque, ele foi tirado, ele foi levado embora. Não se achou Enoque, ele foi levado embora, porque ele andava com Deus. E nos dias de hoje, e homens que foram antes, Abraão. Quando nós falamos de Abraão, um homem que recebeu promessa de Deus, em uma altura da vida dele, dizendo que ele seria pai de multidões, chamando ele para vir contar a constelação, contar as estrelas, e ele contava, ele se perdia, e alguém dizia assim, continua, ele diz, eu não consigo. Pois é, assim será a sua descendência. Então os planos que Deus tem para a vida de um homem é fenomenal. O que Deus tem para a vida de uma mulher é algo inexplicável. Você viu que o apóstolo Paulo diz aqui, quem é como Deus? Quem é como Deus? Ninguém. Ele é Senhor, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória e a Ele todo o louvor. Quem é que tenha feito algo antes para Deus, para poder entregar? Não. Por melhor que nós sejamos, ou pior, o que nós oferecemos para Deus é algo aqui, nessa vida, nessa dimensão. Não há nada que eu e você possamos fazer para Deus que possa impressioná-lo, a não ser a nossa fé. A fé é algo, Ed, que não se mede pelo tamanho, porque senão alguém ia dizer assim, eu tenho mais fé, outro tem menos fé. Não, Jesus ele dá uma lição maravilhosa. Ele diz, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão dizer ao monte, sai daqui e vai para lá. Por exemplo, a Silvana, quando recebeu o primeiro diagnóstico, as pernas, o chão some dos pés. É verdade, não é? É. Mas a igreja não está sozinha, ela tem o Espírito Santo. Quando veio o segundo diagnóstico, onde ela estava? Nas proximidades da casa de oração. Na casa de oração é lugar de reverência, é lugar de honra, porque Deus está ali, e ali naquele lugar Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Quando nós estamos reunidos na presença de Deus, independendo da circunstância e situações que nós estamos vivendo, às vezes você está vivendo um período que você não tem falta de nada, glória a Deus, tenho que comer, tenho que beber, tenho que vestir, está sobrando, mas a vida não é só feita disso, a vida é feita, ela é composta de fases, e é nas fases que nós descobrimos quem é Deus. E quando Deus nos prova, quando Deus nos chama para a prova, o intuito de Deus não é expor a nossa pequenez e a nossa fraqueza, porque convenhamos, Deus sabe quem nós somos. Ele não precisa provar ninguém para mostrar quem eu sou e quem você é, mas Ele precisa nos pôr às vezes em alguns vales, para que nós saibamos, para que eu, Lourdes, para que você, para que a igreja saiba em quem e de quem nós estamos dependendo. A pergunta que eu faço aos senhores hoje, em quem nós estamos confiando? Será que nós estamos confiando na força do nosso intelecto? Força de raciocínio. Nossa, fulano tem um raciocínio maravilhoso, é inteligente, é capaz. Oh, amém por isso. Receba essas bênçãos sobre a tua vida. Nossa, fulano tem uma influência, tem uma persuasão fenomenal. Tudo isso é maravilhoso. São dons, são características maravilhosas que Deus dá ao homem e à mulher. Mas existe algo que Deus dá, é uma medida de fé. Uma medida de fé, uma porção. E o segredo é, o que nós vamos fazer com ela? Uns podem pegar e dizer, vou usar. Eu estava lendo a palavra diz que colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Aí você tem essa fé.
Você vai chamar os doentes e falar: vem cá, eu vou orar. Em nome de Jesus, isso pode ser mudado. Você exercita a sua fé. Você não vai ver do dia para a noite alguém deixando uma muleta, ou deixando uma cadeira, ou deixando uma cama. Mas você pode ver alguém deixando de ter uma intoxicação alimentar, uma enxaqueca. Sabe aquela enxaqueca que quase mata a pessoa? Quem não tem não sabe, mas quem já teve sabe o que é uma enxaqueca. Você toma remédio, você toma injeção e passa 3, 4 dias, as pessoas têm que ficar num quarto escuro até passar. Então você vai usando a sua fé. Hoje você ora para alguém com dor de cabeça, amanhã você ora para alguém com um desvio de coluna, aí você ora para alguém com problema de joelhos. Aí você fala assim: mas eu comecei a orar e o milagre começou a acontecer. Aí você começa a acreditar que a muleta pode deixar de fazer parte. Vou deixar. O que vai acontecer? A bênção vai estar nas muletas? Não, a bênção vai estar na pessoa. A pessoa vai receber o toque da grandeza de Deus, e aquela muleta vai passar a ser algo desnecessário. O que era de extrema importância vai deixar de ser necessário. Olha aqui, vou contar uma coisa, o pastor sabe disso. Vou ser bem objetiva. Quando eu era bem jovem, eu trabalhava em uma cerâmica. Eu fazia elementos vazados. Eu trabalhava em turnos, 3 turnos. E quando eu chegava em casa 2 horas da tarde, jovem, eu não tinha o sono que eu tenho hoje. Você acredita numa coisa dessa? Hoje eu não posso ver um sofá que eu quero deitar, irmãos. Acredita nisso? Eu não sou, vou falar com você, não é brincadeira não. E olha lá, o pastor vai falando que é verdade ainda. E você mora com o inimigo ainda. Você acorda de manhã, tem que levantar, né? Você levanta. Você percebeu que tem que levantar, né? Você acorda. Você olha para a cama, você fala assim: daqui a pouco eu volto. Mas daqui a pouco é só 1 hora da manhã lá do outro dia. Vai demorar para voltar. Então você tem que ter força. Você tem que ter disposição. E jovem, 2 horas eu saía da minha casa 5 da manhã, 2 horas eu estava de volta. E eu ia fazer o quê? A igreja estava começando. A igreja estava desbravando na cidade. Eu tinha que fazer a obra de Deus. Então a minha mãe dizia: então vai. E eu fui nas casas. E eu sempre gostei, Max, de ver pessoas curadas. Eu acho que não tem nada mais lindo do que você ter algo que te oprime, aquela opressão sair da sua vida e você viver em liberdade. E aonde eu fui? Fui perto da casa dos meus tios. Perto da casa dos meus tios tinha um senhor acamado. A minha tia falou: Lourdes, vem cá, vai lá orar por ele, leva o óleo, faz o que a gente sabe fazer. E eu fui lá e bati lá na porta. Falei: queria, soube que o seu marido está acamado, vim fazer uma visita. A esposa disse: pode entrar. Mas era uma menina. Pode entrar. Fui lá, peguei o óleo e falei: eu vou orar pelo senhor, e vou te ungir com óleo pelo poder da palavra, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor perdoará os seus pecados. Não é isso que a Bíblia fala? A Bíblia fala isso. A Bíblia fala assim: ó, está alguém entre vós contente? Cante louvores. Está alguém doente? Chame os líderes, unja com óleo, e a oração da fé salvará o doente. E se houver cometido pecados, o Senhor perdoará. Olha, irmãos, olha o poder da cura. Então você vê que não é cura somente do corpo, é cura da alma, é cura de opressão. Tem pessoas que falam: não aguento mais carregar o peso que eu carrego. E você olha para a pessoa é seca, magra. Não é peso, não é peso de gordura, é opressão, é malignidade, são cadeias que só saem num culto do milagre, irmãos. Não é verdade? Então você está aqui no culto do milagre. Esta noite o Senhor toca a nossa vida, presencial e online, e diz: eu vou despedaçar esse jugo que está oprimindo você. Deus faz isso. Aí eu orei com ele. Eu falei assim: semana que vem eu posso voltar? A mulher olhou e falou assim, ela não disse que sim, mas também não falou que não. Acho que ela não gostou muito. Mas quando você é jovem, você tem algo que você tem, é coragem, é força. Na semana seguinte eu fui. Eu achei que ele estava melhorzinho já. Eu não sei se é pela fé, mas eu achei que ele estava melhor.
vou ungir o senhor de novo. Ele, sim. E ungi ele. E eu voltei umas 3 semanas. Na 4ª semana que eu voltei, ele já estava falando. Pastor, ele não falava? Não, ele não falava. Ele tinha um tumor na garganta. E ele era todo cheio de curativo, muito ruim. O chão todo encapado de papel, porque ali tinha muita coisa. Eu percebi que ele estava melhor. Aí eu achei que 4 ou 5 semanas ele já estava melhor. Eu vou fazer um culto para ele. Comecei a cantar, eu gosto de cantar, eu gosto dessas canções aqui. Cantei lá. Basta que me toque, Senhor. Comecei a cantar. E ele cantava junto comigo. Porque sabe quem valoriza a bênção? Quem precisa dela. Sabe quando que a gente dá valor para as coisas? Quando a gente não tem elas. Ou quando você tem e você perde. E quando você não tem, você fala, está na hora de eu temer alguma coisa na minha vida, gente. Esta é uma noite propícia para isso. Ele aceitou Jesus como Salvador. E eu cheguei lá na igreja, contei para o meu pastor. Eu falei, ô pastor, conheci um amigo, falou o nome dele. Ele aceitou Jesus, ele estava doente. O senhor acredita que a doença cicatrizou? Ele foi curado milagrosamente. O pastor olhou para mim e falou, legal. Eu esperava que o pastor falasse, uau, você tem o poder. Não tem. O pastor já estava em outra dimensão. Ele disse, isso, continua. Agora você vai na casa de outras pessoas, contar o que Jesus fez. Eu olhei para o meu pastor e falei, às vezes você está num gás. Às vezes você está num azeite tão grande, tão profundo, que você quer que todo mundo esteja. Às vezes não. Você está. Por isso que é bom que você não despreze o que você tem. Uma das coisas que eu aconselho você, não despreze a sua sensibilidade. Percebeu? Fica atento. É assim que é para fazer? É assim que é para fazer. É como fazer uma comida. Pede opinião para outro, cada um tem a sua. Você tem que fazer aquilo que está no seu coração. Aquilo que o Espírito de Deus está dizendo. É assim que faz. Colocarão as mãos, orará, eu sararei, eu curarei, eu perdoarei. E vai e faz. Quando ele já estava bem, o chão já não tinha mais jornal. Ele já não estava mais sobre a cama. Ele já estava, ele que abria a porta para me receber. Ele que falava tchau para mim. A esposa dele não se agraçou muito, foi embora. Ficou lá e foi. A última vez que eu estive lá, ele disse, olha, quero falar uma coisa para você. Agradeço muito você ter deixado os seus afazeres para vir aqui. Ter feito o que você fez. Eu estou curado, estou livre. Mas a partir de hoje, eu não quero que você venha mais, porque agora eu já sei andar com as minhas próprias pernas. Ok. Você achou que isso me derrubou? Falei, não, ok. Eu tenho a minha religião, eu tenho a minha igreja, eu vou, está certo. Não faça nada para alguém querendo ter algo em troca. O verdadeiro servo é aquele que serve incondicionalmente. Independente se vão te aplaudir ou não, se vão reconhecer ou não, se vai dizer o seu nome ou não. Não se iluda com isso. Reino de Deus não é ilusão. Reino de Deus é paz, é alegria, é prosperidade, é salvação, é almas sendo salvas, transformadas pelo poder do nome de Jesus. Um dia eu estava aqui na igreja e eu vivi isso na minha mocidade. Um dia eu estava aqui na igreja tão triste, irmãos, porque alguns irmãos tinham ido, outros tinham vindo, foi embora. E o pastor veio numa reunião. Aquele dia eu vim na reunião. Aquele dia eu estava na reunião. O pastor não sabia o que estava na minha mente nem no meu coração, porque ninguém sabe. As pessoas só sabem aquilo que nós falamos para elas. Por isso tome cuidado com o que você fale, porque nem todo mundo tem estrutura para ouvir o que você tem para falar. Deus está falando com você. Irmãos, hoje é uma noite de resgate. Hoje é uma noite que eu posso ver pelos olhos da fé um guincho,
como chama aquela torre grande que traz um basculante lá e que pega um gancho e põe lá e fala: vou tirar você desse lago aí, eu vou tirar você desse encharco aí, eu vou tirar você dessa vala, eu vou levantar você, eu vou pôr seus pés sobre uma rocha que chama Cristo, e ela é o Cristo Senhor, ela vai mudar a sua história. E naquela noite eu vim na reunião, o pastor disse assim: nós vamos continuar pregando. Você pregue o evangelho incondicionalmente, e não se preocupe, olha a palavra do pastor, olha isso, não se preocupe se eles vão vir para a nossa igreja. Nossa, aquela hora eu me levantei, falei: como assim o pastor está falando a preocupação que está no meu coração? Deus, Ele fala de diversas formas, Deus fala de diversas maneiras. E naquela noite o Espírito Santo disse: qual parte você não entendeu? A obra não é sua, a obra é minha, é meu, somente meu, todo o trabalho. O meu trabalho é descansar em Deus. Nós queremos tanto fazer que esquecemos de descansar. Descansa. Aquele que peleja a nossa peleja não dorme. A Bíblia diz que aquele que guarda, o guarda de Israel, ele não tosqueneja, ele não pisca, ele é o nosso guardião fiel. Antes da prova chegar na sua casa, ela já passou pelo crivo de Deus, e o Senhor já deu uma ordem sobre a sua vida: não vale encantamento, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Você fica com essa palavra? Olha que bonito. Quem vai aplaudir dando glória? Orabá, glória a Deus. Deus está nesse ambiente, e nós sabemos que Ele está. E aonde Deus está, a reverência, a ordem. Lê para mim. Ou melhor, querido, põe para mim Jeremias 29, versículos de 10 a 13. Eu vou ler rapidamente para vocês, irmãos. Leia comigo, acompanhe comigo, porque foi o Senhor que me deu essa palavra. Meu Pai, eu não tenho estrutura para uma coisa linda dessa. Jeremias 29, 10 a 13. Tem aí rapidamente ou não? Vai chegar, bem, vai chegar. Eu vou ler aqui então, vou ter aqui ou não? Vai chegar. Jeremias, cadê Jeremias? Cadê você? Oh, Jeremias, tá aqui. Chegou? Jeremias 29, do 10 ao 13. Vamos do 11 ao 13. 11, diz assim, olha. Vamos ler do 10, vai. Assim diz os... Vou te pegar. Quem é? É você. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha o 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Palavra de 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Palavra de Deus vinda na boca de Jeremias. Olha o Salmo 139, verso 17. Se alguém abrir aqui rápido para mim, a gente lê rápido. Salmo 139, 17. Isaías, alguém aqui com a Bíblia, abre para mim Isaías 55, verso 9. 139, abriu para mim já? 17. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Olha isso, irmãos, preciosa, olha o que é valor. Olha Isaías 55, 9. Isso nós falamos na semana passada, deve ter sido na semana passada. Glória a Deus. Isaías 55, verso 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então você percebe que aqui Jeremias, você vê que Davi, você vê que o profeta Isaías, ele diz coisas sobre a grandeza,
sobre a excelência dos pensamentos de Deus a respeito de nós. E você já deve ter ouvido na sua caminhada que tanto faz você pensar pequeno como pensar grande. É o mesmo queima de neurônios. A pergunta que eu faço a nós nesta noite: o que nós temos pensado a respeito dos planos que Deus tem para nós? Será que nós não estamos limitando Deus? Será que nós não estamos limitando Deus como nós limitamos o ser humano? Como o ser humano tem o seu limite, será que nós não estamos limitando o poder do senhorio de Jesus na nossa vida? Eu me lembro, dias desses atrás, anos agora, 2 anos, eu acho 1 ano, nós estávamos em uma convenção, e uma prima da Gabriela, que está aqui, estava passando por um momento muito difícil, não era, Gabriela? Um momento de morte, não é? O médico não tinha expectativa, não tinha esperança, e todo mundo se mobilizou em oração. E chegou lá onde nós estávamos, dizendo: ela está precisando de um milagre. E aí naquela tarde as pessoas disseram: nós vamos sair, após o almoço nós vamos sair, nós vamos dar uma volta. Eu pedi desculpa aos irmãos, eu falei: olha, eu não vou poder ir, eu vou me ausentar um pouco. E fiquei dentro de um quarto fechado, como eu sou acostumada a fazer, como você é acostumado. Eu tenho que te contar isso, Áurea, eu sou tão condicionada a estar dentro de um quarto fechado, que eu fico ali com a cara prostrada, eu não levanto nem a cabeça. Mas ali naquele quarto de hotel, eu abri a cortina. A hora que eu abri a cortina, eu estava de frente para o mar, e vinha uma onda atrás da outra, vinha uma onda atrás da outra, e eu olhando, mas tão lenta, tão devagar, até para entender o trabalhar de Deus. O Senhor falando comigo: olha. Eu falei: eu já abri a cortina, eu já estou vendo o mar. Olha os limites. É mesmo, os limites. As ondas vinham e paravam ali, vinha uma atrás da outra e parava ali. Aí veio assim na minha mente: aquele que põe fim às minhas guerras é o mesmo que põe limites no mar. Você acha que o Senhor vai te pôr à prova e não vai enviar mensagens necessárias para te socorrer quando necessário? A igreja, ela não está firmada no que ela vai ter. A igreja consiste naquilo que ela professa. Ela crê que Jesus é o mesmo de ontem, Ele é de hoje, e nós começamos a intensificar a oração. Deus, limites. Essa enfermidade chegou até aqui, essa enfermidade chegou até aqui, daqui ela vai retroceder, ela vai perder a força. E milagrosamente, dias depois, o noticiário veio: a menina está bem, a menina foi restituída, a menina está de volta para a família. Quando você encontra a mãe, o pai, homens e mulheres de Deus, dizendo: Deus ouviu o meu clamor. Irmãos, a oração não está longe da nossa necessidade. A oração está a um passo da nossa atitude de tomarmos iniciativa e provocarmos os milagres. A pergunta é: você está limitando ou você está disposto a mergulhar na profundidade que Deus tem preparado para você? Receba nesta noite, em nome de Jesus. Lourdes, gosto de falar da mulher enferma, aquela mulher hemorrágica, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, 43. Está nos Evangelhos. Uma mulher enferma, muito enferma, 12 anos, ela sofria de uma hemorragia. Diz que ela tinha gastado todos os seus bens, com tudo que ela possuía, até o dia que ela ouviu dizer sobre Jesus. Quando Jesus chega na região, ela disse: eu vou até Ele. Quando a gente toma a decisão de ir até Deus, quando a gente toma a decisão de procurar Deus,
A gente pensa às vezes que não vai encontrar, mas essa não é a fé verdadeira. A fé verdadeira é aquela que pede, acreditando que vai receber. A fé verdadeira é aquela que bate na certeza que vai se abrir. A fé verdadeira é aquela que procura na certeza que vai encontrar. Ela diz: eu vou até Jesus. E quando ela chega lá, ela se depara com um grande obstáculo: a multidão. Ela disse: eu não tenho como chegar até Ele. Olha como nós temos que mudar a mente. Tira, eu não posso, eu não consigo. Coloca, troca. Ela disse: a multidão é grande. A multidão é gigante. A multidão está ali, eu não consigo chegar. Mas, mesmo que eu não fale com Ele, olha isso, mesmo que eu não fale com Ele, eu acredito que, se eu apenas tocar na orla dos seus vestidos, eu ficarei curada. Nós, como crentes, nós não podemos querer tudo pronto. Está na hora da gente emprestar para Deus o nosso corpo e gerar. Como uma mãe que gera um bebê por 9 meses. Um pai e uma mãe geram seus filhos. A igreja tem que se dispor a gerar coisas surpreendentes. Eu quero convidar você nesta noite, homens e mulheres de Deus, a não se limitar somente ao que os seus olhos mostram, mas a crer que além do que você vê, você pode determinar em seu coração. Essa é a verdadeira fé. A fé é o firme fundamento de coisas que esperamos e prova de coisas que não vemos. Quando nós chegamos aqui em Piracicaba há 13 anos, o pastor aqui no meio da igreja, o pastor liberando palavras proféticas, o pastor liberando palavras proféticas. Se você ouvisse as palavras proféticas, você pensaria assim: essas palavras estão muito longe, essas palavras estão muito longe. Não preocupe com o tempo, porque o tempo para nós um dia, como para Deus, o nosso tempo é diferente. O tempo de Deus é 1000 anos, é como um dia, e um dia é como 1000 anos. O pastor profetizava: a nossa igreja será uma igreja de esquina, a nossa igreja será uma igreja de esquina. E eu lembro, quem estava aqui nesses cultos, e você dizia: eu creio, a minha igreja será uma igreja de esquina. Aonde que a nossa igreja vai ser mesmo, irmãos? Uma igreja de esquina. O Senhor, Ele está, a Bíblia diz que as suas mãos não estão encurtadas, que não possa abençoar, e nem os seus ouvidos tapados, que não possa nos ouvir. O problema, irmãos, é que nós temos tempo para tudo que é visível, mas não queremos gastar tempo com o sobrenatural. Sobrenatural, você entra no secreto, fecha a porta e busca. O milagre acontece, aí vem para o exterior. Quando a viúva precisou do aumento do azeite, a palavra, ela entra em casa e fecha a porta. Quando nós fechamos portas em nossas vidas, o Senhor diz: agora eu vou agir. E quando Deus age, todos verão, e todos saberão que foi a mão do Deus Todo-Poderoso. Você sabia que tem pessoas que olham para você e dizem assim: ó, eu tinha certeza que eles não iam dar conta, eu tinha certeza que eles morreriam antes. Olha para você, olha para você. Você não vai morrer nem antes nem depois. Você vai viver as maravilhas que Deus tem para a sua vida. Deus é Deus de maravilhas. A mulher disse: não tem problema que eu não veja. Não tem problema que Ele não fale comigo. Eu estou enferma, eu não tenho mais aonde pegar, eu não tenho mais o que fazer. Eu acredito que se eu tocar na orla dos seus vestidos, eu ficarei curada. E isso ela fez. Quando ela toca, a multidão estava caminhando, ela toca, ela encosta nos vestidos de Jesus. Jesus para. Incrível. A multidão toda aglomerada, apertando Jesus. Quando ela toca, Ele para. Ele pergunta: quem me tocou? Você acha que ninguém ali disse: todos te tocam? Ele disse: não, eu não estou dizendo de toques naturais, eu estou falando que alguém me tocou diferente. Alguém me tocou diferente, porque quando alguém me tocou, eu senti que de mim saiu virtude.
Isso não é, irmãos, palavras boas só, não é palavra positiva, são palavras de Jesus. Ele disse: quando alguém me tocou diferente. Quem é? Ele olha, ele para, ele pergunta: quem me tocou? Ninguém se manifesta, ela não tem como negar. Quando o Senhor toca a gente, você não tem como silenciar, você tem que contar. Ela diz: Senhor, fui eu. Senhor, fui eu que te toquei. Aí ela conta para ele: eu sou uma mulher, eu estou doente há 12 anos, eu não tenho uma estrutura física mais, eu já acabei, eu devo ter uma anemia profunda, já gastei todos os meus bens, mas hoje eu tomei uma decisão de vir ao teu Senhor. E quando eu tomei uma decisão de tocá-lo, eu senti que em mim houve um poder, um toque. Qual foi o toque, Áurea? O toque foi que um útero sangrando 24 horas por 12 anos, aquele útero era um membro do corpo que tinha sangue vivo. Quando ela toca, acontece isso. Estancou, o sangue parou. O sangue parou, sim. Jesus ouve a narração dela, e Jesus fala: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e não peques mais. Você vê o poder da fé. Esse poder, irmãos, é o poder de cura, e é o poder de perdão. Tem muita gente que podia estar voando, mas está estagnada, porque a mente está aprisionada em uma vergonha, em uma humilhação que sofreu lá atrás. Você está achando que todo mundo sabe da sua vergonha? Ninguém sabe da sua vergonha, só você. Só você carrega ela. Esta é a noite que o Senhor te diz: venha para perto, e eu mudarei a sua história, eu mudarei a sua vida, e você não será mais o mesmo. Você recebe a palavra nesta noite. A tua fé te salva, a tua fé te cura, ela te põe em liberdade, porque não há ninguém como Deus que pode fazer o que só Deus pode fazer. Esta é a palavra de Deus para nós nesta noite, em nome de Jesus. Nós vamos aplaudir dando glória, irmãos. Cadê a glória de Deus? Eu quero chamar o pastor aqui comigo. A equipe de louvor esteja conosco. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tuas mãos me guiará. Basta que me toque, Senhor. Olha aí, não é lindo isso? Ninguém tem amor maior do que o amor de Deus para o homem. Ninguém te ama mais do que Deus. E o Espírito de Deus que está aqui nesta noite, Ele toca a nossa vida. Ele diz: chega de vergonha, chega de humilhação. É noite de você ser tocado. E esse peso que está sobre a sua alma, essa sentença de morte, essa cadeia que está sobre a tua vida, ela quebra hoje, em nome de Jesus. Orambalabás. A igreja na presença de Deus. Para minha alma. Levanta as tuas mãos, igreja, e canta essa canção que foi cantada agora há pouco. Basta que me toque, Senhor. Basta que me toque, Senhor. Para minha alma cansada. Para minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, se a noite escura está, tua mão me guiará. basta que me toque. Basta que me toque, Senhor. Mais uma vez, canta forte, porque hoje Deus está tocando esse lugar.
Basta que me toque, Senhor. Para minha alma cansada, Pra minha alma cansada vencer. se a noite escura está, Se a noite escura está, tua mão tua mão me guiará. Basta que me toque, aí na sua Senhor. casa agora. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Essa mulher do fluxo de sangue estava cansada, 12 anos. Primeiro ela perde o financeiro. Quando você perde tudo, suas finanças, eu acho que o maior desgaste que uma pessoa sente na sua caminhada é quando ele fica sem dinheiro. Ele acaba ficando sem ele nem beira. E às vezes ele... E se tinha ainda, fica a lembrança. Onde foi que eu perdi? E ela diz, a Bíblia diz, sem êxito. Se você gastar o seu dinheiro... Hoje eu conversei com uma pessoa que perdeu a esposa. Ele falou assim: Albert Einstein não adiantou, Sírio-Libanês não adiantou, Unimed não adiantou, os plantadores de cana não adiantou, a Santa Casa não adiantou. A minha mulher, depois de 48 casados, o Senhor a levou. Fiz tudo o que eu podia, por isso eu não tenho remorso, eu tenho tristeza. Agora, quando você investe e ainda adianta, resolve. Mas aquela mulher estava cansada, muito cansada, muito cansada. E aí Deus toca no coração dela, porque ela tem uma atitude de fé. Ela fala assim: eu vou tocar em Jesus, como a pastora acabou de pregar. E hoje é uma noite de livramento, como foi falado aqui. É uma noite de quebrar paradigmas de julgo. Você crê nisso? Quem crê comigo dá glória a Deus. E muitas vezes você está preso ao passado aí. Está preso a uma vergonha que você carrega. Mas hoje é dia do seu estado. Agora já tem 20 terrenos comprados. Agora, daqui a pouco dá para escolher a esquina que a gente podia fazer a igreja. Mas 3 casas nós estamos na outra esquina. Mas foi falado, Cato, numa roda aqui dentro da igreja, com todas as paredes quebradas, com um monte de entulho, e a gente pensando em reformar aqui. Foi ali no meio, fiz uma roda, porque a nossa igreja era... Levanta a mão aí, Tainá. Aí, ó. Onde está a Tainá? Onde está a mão da moça? É o tamanho da igreja. Ali foi feita uma roda. Sabe quem conhecia a igreja quadrangular sede de Piracicaba? Quem era daqui, quem era quadrangular. Porque ela ficava entre casas. Mas aquele dia, Vanessa, a gente falou ali, ó, vamos fazer uma igreja de esquina. Se alguém estava naquele dia comigo, tinha umas 20 pessoas comigo aquele dia. Foi dia 1º de junho, foi 1º de abril, foi abril de 2012. A gente fez uma roda ali e orou. Ali foi dito que a nossa igreja ia ser de esquina. E quando você lança uma palavra de fé, e você encontra corpo, igual você, dá glória a Deus por isso. Você encontra corpo, pessoas que acreditam junto com você. Aí a Bíblia diz: o que 2 concordam na terra se faz no céu. Então, se alguém tiver essa foto, manda para mim, que domingo eu vou mostrar a foto para vocês. Mas presta atenção no que eu vou dizer para você. Presta atenção. Hoje nós vamos concordar com o teu livramento. Nós vamos concordar com a dupla honra na sua vida. Hoje o altar concorda que Deus faz, pastor Ricardo, coisas extraordinárias na sua casa. Quem crê comigo dá glória a Deus. Quem está no templo hoje, você fala: eu preciso dessa palavra, desse livramento, dessa dupla honra na minha vida. Se coloca de pé. Pode colocar de pé. Os pastores, vem aqui no altar, não. Os pastores nossos, por gentileza, podem vir. Já sabe como se posiciona, estica o braço, vai na ponta. Pode ir lá na ponta, Toninho, aí. Um já vai começar lá. Aí, ó. E a igreja na presença de Deus. E você na sua casa, você vai se colocar em pé na sua casa. Que enquanto eles estão orando aqui, eu vou orar por sua casa. Eu vou orar por sua família também. E você que está
Você se colocou em pé? Vem para o altar, faz favor. Venha para o altar. A canção que vocês cantaram, bonita, aquela uma nova. Pode começar do começo, tá bom? Deus de obras completas. Obreiros, olha o tamanho, a quantidade de pessoas que vieram. Então vocês vão ter que me ajudar na objetividade, tá bom? Aleluia. Glória a Deus por isso. Vai caber. Os diaconatos tudo atrás, tudo ajudando, organizando, ó. Vem mais um diácono aqui. Pode vir aqui, Cleiton. Fica aqui para você ajudar aqui, ó. Aí um diácono vem aqui nesse meio aqui. A Mariana já está, não tinha visto. Aleluia. Glória a Deus. Cassiano, é isso aí, Cassiano. Dessa posição mesmo, Cassiano. E você que está aqui, vai prestando atenção. Pode continuar. Olha para mim. Bem sei os pensamentos, Karina, que tem a respeito de vós, diz o Senhor. Você sabia, Ted, que depois desta palavra o povo de Israel ficou 70 anos em cativeiro? Ó, eu sei o que eu tenho para você, mas você vai passar para o cativeiro e vai vir para a libertação. Mas eu não tenho 70 anos, nem o senhor. Nós temos uns 50 de vida. Então nós vamos receber o milagre hoje, porque Deus é um Deus de obras completas e faz o impossível acontecer. Então a igreja que ficou no banco, se você puder ficar até em pé, eu te agradeço. E você vai levantar as mãos, porque agora você é igual àquela pessoa que sustenta as mãos do profeta. Meu Deus e meu Pai, opera o milagre nessas vidas agora, de uma forma sobrenatural. Nossos pastores estão aqui consagrados, ungidos, para abençoar cada uma agora. E no nome de Jesus, o impossível começa a acontecer, para a glória do teu nome. Amém. Aleluia. Deus, obras completas, vai fazer cumprir na hora certa. Glória a Deus. É um prazer muito grande estar podendo falar com você nesta noite, aí do outro lado. Nós estamos aqui no culto do milagre, estamos falando do poder restaurador, do poder libertador de Jesus. E nós queremos que a sua casa, a sua vida seja tocada, transformada e libertada em nome de Jesus. Fica aí aonde você está, crendo, acreditando. O milagre chega onde você está, mas não deixe de exercitar a sua fé em nome de Jesus. Um forte abraço a todos vocês. Vai fazer cumprir na hora certa. Não vou ter. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, todos os principados, toda a obra das trevas, todas as cadeias, todos os demônios que estão escondidos, que estão enrustidos nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, em nome de Jesus, vai perdendo a força, vai saindo, vai perdendo o poder, vai perdendo o território, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Balabá, Sorabá. O poder do Altíssimo, a autoridade do nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh meu Deus, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, curas, doenças vão retrocedendo, vão perdendo a força, vai
expulsar os demônios, de mandar cobras e escorpiões saindo dos nossos pés, saindo da nossa casa, em nome de Jesus. Vai perdendo a força, vai perdendo o domínio, a igreja sendo tocada, a igreja sendo transformada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A igreja se levanta, a igreja se levanta, o milagre vem. Toda obra de feitiçaria, toda obra de bruxaria, todo trabalho de voodoo, todo trabalho de magia, vai perdendo a força, vai perdendo o domínio. A igreja se levanta na autoridade do nome de Jesus, do poder da palavra, a palavra que não volta vazia, a palavra não volta vazia, a palavra quebra o jugo, a palavra despedaça o jugo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A palavra não volta vazia. Visite a casa, visite a família, desfaça os males, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A igreja se levantando na autoridade do nome de Jesus, a igreja se posicionando, lares sendo tocados, lares sendo transformados, famílias sendo mudadas, em nome de Jesus. Orianda a labaça, a igreja orando. E você com as mãos levantadas assim: o nosso Deus faz cumprir toda a palavra liberada sobre a sua vida. Quem crê vai dando graças a Deus. O Senhor pode todas as coisas, o Senhor pode todas as coisas. Deus de manifestações, Deus de graça, Deus de autoridade, Senhor que tem o poder nas mãos para ordenar vitória sobre o cansado hoje. O Senhor pode, oh aleluia. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso.